Vamos lá, paz, igreja, tudo ótimo? Podem sentar, ok? Abra sua Bíblia no texto que deu luz ao tema, ok? Eu quero cumprimentar a igreja com a paz de Cristo. Que bom que a gente está junto. É uma oportunidade célebre, ok? Que Deus abençoe o Maurício, a Clara, amigos preciosos, amém? Nós estamos debaixo de uma conexão e eu acredito que hoje, sendo o último dia dessa série de ministrações, eu creio que Deus tem uma porta para fechar, ou seja, um ciclo se encerra. E todas as vezes que um ciclo se encerra, tem liberações de decretos, tem liberações de bênçãos, amém? Então, entre nesse degrau. Então, imagine-se você subindo uma escada e você está no último degrau para entrar para essa nova dimensão, amém? Que é viver o governo de Deus, amém, igreja? Vamos lá. Salmos 145, versículo 13. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Diga assim comigo: eu estou disposto a viver em todas as áreas da minha vida o governo de Deus. Interessante que eu fui buscar entender o contexto desse texto. O que Davi estava sentindo, o que Davi estava vivendo para de verdade poder escrever os Salmos de número 145. E sabe-se que quando Davi escreve esse salmo, ele já é alguém avançado de idade e ele está respaldado por uma palavra. Você não vai construir o templo que você desejou construir. Quem vai construir o templo será teu filho. E esse trono se estabelece na tua descendência, na tua posteridade. O que Deus estava falando para Davi? Davi, tu és um homem de guerra, tu és um homem de sangue, eu me agradei da intenção do seu coração, mas eu não vou permitir que tu construa o templo para mim, porque isso vai ficar na responsabilidade de teu filho, que tenho trazido para perto de mim, e eu o denominarei meu filho. E se ele se comprometer em viver a minha palavra, ele prosperará demasiadamente. Então, viver o governo de Deus é, de fato, estar aberto para deixar Deus reger a história da nossa vida. Só que pode parecer fácil permitir que Deus venha reger a história da nossa vida, mas não é. Porque nós temos um conceito pré-definido de que todas as vezes que as coisas dão errado na nossa vida, todas as vezes que as coisas degringolam na nossa vida, nós sempre colocamos a culpa no diabo. É mais ou menos assim: as portas estão fechadas, as dificuldades se abateram sobre a minha vida, então é o diabo que está me atacando. Não, é meu vizinho que colocou meu nome na boca do sapo. Não, é alguém que está conspirando contra a minha vida, e por isso as coisas não estão fluindo. Mas quando você se abre para viver no governo de Deus, você precisa entender que até no dia ruim, Deus se faz presente, e até nos momentos de adversidade, Deus quer nos fazer subir degraus de aprendizado para a gente evoluir e para viver a totalidade do que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus
ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E ele foi tentado pelo diabo. Pastor, como Jesus foi tentado pelo diabo se não havia nele raiz de iniquidade? Na realidade, o diabo estava a tentar Jesus para fazê-lo sair do governo de Deus, para tentar fazê-lo sair do propósito que o Pai tinha para a sua vida. E qual era o propósito? Que ele vivesse em obediência para passar pela cruz. E diz a Bíblia que depois que Jesus foi tentado pelo diabo e obteve êxito frente a todas aquelas tentações, o que aconteceu no final? Os anjos vieram e o serviram. Então, viver o governo de Deus é se abrir para entender que até no deserto Deus se fará presente. Davi tinha 12 anos aproximadamente quando ele recebeu a unção de rei. E eu sempre costumo dizer que essa unção que Davi recebeu por meio de Samuel, o sacerdote, foi a unção que veio confirmar o chamado, a eleição, a separação de Deus para a sua vida. Você já viu que tem gente que está na igreja há muitos anos e ele entende que é filho de Deus, mas ele não consegue descobrir o chamado de Deus para a sua vida? Quando a unção é liberada, Deus remove a cegueira e você passa a entender o propósito do seu existir. Isso é viver no governo de Deus. Davi foi ungido com 12 anos de idade. Aí a pergunta é, com 12 anos ele ascendeu ao trono? Não. Viver o governo de Deus é entender que existe um tempo determinado para você experimentar de conquistas na sua vida. Puxa, pastor, mas se eu estou ao longo de 6 semanas e eu estou hoje na última semana, há uma expectativa demasiada dentro do meu coração. E você quer dizer que eu ainda preciso esperar o tempo de Deus para a minha vida? Talvez o tempo de Deus para a sua vida já chegou. E se esse tempo não chegou, uma coisa precisa ficar claro: você está em preparação. Quem está comigo, levanta a mão e diga graças a Deus. Diz a Bíblia que passaram-se 18 anos aproximadamente. Vai pegando essa introdução aí. A Bíblia diz que se passaram 18 anos aproximadamente, até que Davi fosse aclamado como rei. Passaram-se 18 anos, então Davi estava com 30 anos de idade, quando ele ascende ao trono. Mas tem um detalhe. Davi, ele não ascende passados 18 anos, ele não ascende ao trono de toda Israel, de todas as tribos de Israel. Diz a Bíblia que por causa da lembrança, da memória, dos feitos de Saul, aleluia, a Bíblia diz que as tribos rejeitaram a Davi. Somente a casa de Judá, a tribo de Judá, abriu as portas para reconhecer Davi como rei de Israel. Quando você se abre para viver o governo de Deus, você vai entender que tudo não vai chegar na tua mão imediatamente. Deus vai liberando por medidas, porque à medida que você vai recebendo e você vai honrando, Deus vai te acrescentando, Deus vai te acrescentando, até você viver e experimentar da totalidade que Deus tem para a tua vida. Feche os seus olhos por um segundo, por alguns segundos,
Elebarabashuri como naragácia. Feche os seus olhos e comece a declarar aí em pensamento: Senhor, me prepara para viver o teu governo sobre a minha vida. Senhor, me prepara para que eu me sujeite ao teu governo sobre a minha vida. Senhor, me prepara para esse tempo de prosperidade que tu vai liberar em todas as áreas da minha vida. Senhor, me prepara para viver esse tempo de renovação. Você está recebendo aí, meu irmão? A Bíblia diz que Davi, ele aceita assumir o trono. E diz a Bíblia que ele recebe a unção dos anciãos da casa de Judá. Então Davi, ele recebe uma segunda unção. Se a primeira unção fala do chamado, essa segunda unção fala de uma legitimação, ou seja, uma legalidade. Diz a Bíblia que Davi reinou sobre a casa de Hebrom por 7 anos e meio, aproximadamente. E diz a Bíblia que durante esse tempo ele foi conquistando, ele foi prosperando até as demais tribos poderem se render e reconhecer: de fato existe uma bênção sobre a vida desse homem e não há porquê nós o resistimos. E eles se abrem, vão até a Hebrom e reconhecem, todas as tribos de Israel reconhecem Davi como Senhor que Deus havia levantado. Pastor, por que você está narrando essa história? Para você vir entendendo ao longo da história de Davi o que significa estar sob o governo de Deus. Existem muitas pessoas que não sabem viver debaixo do governo de Deus. Elas se desesperam na hora da dificuldade e elas acabam metendo os pés pelas mãos. Diz a Bíblia que na terra que Isaac se encontrava, ele vivenciou uma fome, como se deu nos dias de seu pai. E ele decidiu seguir o caminho que seu pai havia seguido. Qual foi o propósito que Davi colocou no seu coração? Não, eu vou para o Egito, porque lá tem o rio Nilo, lá tem a prosperidade, e eu vou viver aquilo que meu pai viveu. E se deu certo na vida dele, vai dar certo na minha vida. Nós estamos vivendo uma fase onde as pessoas, elas querem que tudo esteja mastigado diante delas. Elas querem chegar na igreja, querem receber uma palavra, e quando chegar em casa, ela quer ver a palavra se materializando na vida dela, mas ela não quer buscar viver um relacionamento com Deus, porque quando Deus diz: eu quero governar a tua vida, não é para te encaminhar apenas para conquistas e prosperidades. Ele quer governar a tua vida para que você entenda o que é ser nessa terra o embaixador do reino de Deus. Deus já tem liberado da porção dele sobre a sua vida para te regenerar, para fazer você viver o metanoia, mas ele tem mais unções para te promover e para te habilitar como uma autoridade espiritual nesse mundo influenciado pelo maligno. Por isso, Deus nos leva a viver alguns desafios. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: qual é o seu desafio? Isaac estava decidido a ir para o Egito. Só que Deus liberou para ele uma palavra quando ele estava em Gerar. Fica por aqui. Não vá para o Egito. Meu irmão, às vezes nós demoramos muito tomar uma decisão. Mas quando a gente toma essa decisão, a gente está convicto de que essa decisão é a mais acertada. E retroceder,
voltar atrás é um grande desafio. Deus, muitas das vezes, quer nos levar a esse limite para nos desconstruir. Então você pode estar decidido a montar essa empresa. Você pode estar decidido a sair desse negócio. Você pode estar decidido a tomar esta, a tomar aquela e a tomar sei lá qual a decisão. Mas se submeter ao governo de Deus é se abrir para de verdade deixar Deus governar a sua vida. Mas, pastor, todas as evidências corroboram para eu interpretar que é para eu fazer assim, que é para eu fazer assado. Olha, eu tive até um sonho e nas minhas elucubrações é isso. Deus está confirmando, mas a palavra diz que o homem, por muito pensar, vem as imaginações, os sonhos. Então, tome cuidado com o que você está sonhando. Porque pode parecer ser uma revelação do Espírito e, na realidade, é um ferver da sua carne. Mas, pastor, se eu estou fora do querer do Senhor, como saber? A palavra é vida. A palavra é o balizamento. Torre forte é o nome do Senhor. Mas se Deus estiver em silêncio para comigo, não faça nada. Mas o que eu vou fazer com a inquietação do meu coração? Busque conselho, porque Deus vai levantar sua liderança, não para dirigir a tua vida, mas para te dar uma palavra de sabedoria, para você pensar, refletir, discernir e fazer de fato o que é preciso. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Isaac decide permanecer em Gerar. Eu não quero entrar no mérito dele ter mentido, que aleluia, a sua esposa não era a sua esposa. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero fazer você entender que em Gerar, Isaac prosperou. Ele se arrependeu de seus erros, fez o que ele deveria fazer e Isaac prosperou. Diz a Bíblia que a prosperidade de Isaac foi tão abrangente, foi tão impactante, aleluia, que os filisteus quiseram fazer aliança com Isaac e eles fizeram aliança. E naquele período que Isaac estava em Gerar e também no vale de Gerar, ele recebeu uma direção do Espírito. Quando você se submete, pode parecer que o mundo cairá sobre a sua cabeça, mas quando você se submete, Deus faz a poeira abaixar e Ele começa a te fazer entender quais são os caminhos que Ele te direcionará para seguir. Mas, pastor, parece insano não tomar decisão alguma diante dessa situação, parece loucura não fazer quando todos estão a me provocar, mas bota uma coisa na tua cabeça, meu irmão, viver a vontade de Deus é loucura para quem não está no mesmo propósito que você. Viver a vontade de Deus parece loucura para quem não está na mesma visão, porque quem não está na mesma visão vai te bombardear. E existem pessoas que elas são espirituais até não sofrerem pressões. Porque quando ela começa a sofrer pressão, meu irmão, ela mete os pés pelas mãos. E é muito engraçado que quem te incita, aleluia, a se precipitar, quem te incita é o mesmo que vai dizer para você, mas por que você tomou essa decisão? Aí dá vontade de matar o sujeito, né? Por que você tomou essa decisão? Não foi bem isso que eu quis dizer, não. Sabe por quê, meu irmão? As pessoas agem dessa maneira porque, na realidade, a responsabilidade é sua.
Isaac permaneceu em Gerar e ele se deu conta que alguns poços de seu pai, que ele havia recebido como herança, havia sido entulhado. E Isaac percebeu que ele precisava desentulhar aqueles poços. Gênesis 26, ele começa a desentulhar aqueles poços e a água começa a jorrar. E os filisteus, tomados por uma ganância, começam, aleluia, a querer se apropriar daqueles poços que na realidade eram poços de Isaac. Ué, pastor, ele não deveria ter ido para o Egito e agora ele está em Gerar e ele está debaixo de uma batalha, debaixo de um desgaste, debaixo de um estresse. Ele poderia estar debaixo de uma batalha, debaixo de um estresse, mas ele estava respaldado por uma palavra que Deus havia dado para ele. Não é porque você decidiu obedecer que tudo vai dar certo. Não é porque você decidiu obedecer que os céus vão corroborar a seu favor e você vai viver sombra e água fresca. Não, meu irmão, o Espírito levou Jesus ao deserto, então mesmo você, debaixo do propósito, você vai ser atacado. Mas sabe qual é a diferença de alguém que está sendo atacado fora da direção e de alguém que está atacado, mas dentro do propósito? Quando você é atacado dentro do propósito, Deus te blinda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Receba essa blindagem do céu. Alguém disse que iria quebrar, não vai quebrar. Alguém disse que você iria falir, não vai falir. Alguém disse que as portas se fechariam, não vai se fechar, porque você está blindado. Pastor, como é que eu estou blindado? Se eu estou vivendo um descrédito. Deixa eu sair de Gênesis 26, já volto. Lucas capítulo 4. Jesus chega em Nazaré e ele chega na sinagoga, fala da palavra, lê o livro, uma mensagem descrita pelo profeta Isaías, e todos percebem a sapiência de Jesus e eles começam a atacar Jesus. Porque, na realidade, quem era Jesus? Filho de Deus. Mas eles começam a dizer, Jesus, filho de José. Quando eles dizem Jesus, filho de José, é mais ou menos assim. Tu pode pegar o microfone, tu pode falar muito sabiamente, mas tu continua sendo quem um dia você foi. Tanto que eles se utilizaram de um provérbio que se usava antigamente, e o provérbio é assim: médico, cura-te ti mesmo. Você foi tão bom em outras cidades, operou milagres, prodígios e maravilhas, faz aqui também. Mas na realidade, meu amigo, eles não queriam ver milagres. Eles estavam afrontando Jesus, porque na realidade eles não viam Jesus como Jesus era de verdade. Bota uma coisa na tua cabeça: quem tem que ter fé é você, quem tem que orar é você, quem tem que jejuar é você. Seria muito bom se todos à sua volta te ajudassem nesse, aleluia, projeto, mas se não estão te ajudando, não esmoreça, porque quem vive no governo de Deus tem fé para vencer. E eu acho interessante que Jesus disse para eles: vocês sabiam que havia muitas viúvas em Sarepta? E Elias só profetizou prosperidade sobre uma viúva? Sabia que nos dias de Naamã havia muitos leprosos, mas somente Naamã foi curado? Sabe o que Jesus estava dizendo?
nos dias daquela viúva, muitas viúvas não experimentaram de milagre, porque não se submeteram ao governo, não tiveram fé. Nos dias de Naamã, muitos leprosos morreram na sua enfermidade, porque não tiveram fé. Olha a fé de Naamã, porque a fé da mulher, o Maurício já pregou aqui, no momento da oferta. Olha a fé de Naamã. Naamã prepara uma oferta e vai até o profeta não o recebe e libera para Naamã um profeta. Então, quem era o profeta para Naamã? Um desconhecido. Aleluia! E quem era Naamã para o profeta? Mais um pedinte. Mas o profeta estava debaixo de um governo. O profeta estava debaixo de um direcionamento. Igreja, aprenda a viver o direcionamento do céu. Pastor, vocês falam, mas não entra na minha cabeça o que é viver o governo de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque você está acostumado a meter os pés pelas mãos. Você está acostumado a viver a vida à sua moda. Você está acostumado a escolher, a fazer, a ir, a viajar. Você só lembra do varão quando a casa cai. Jesus, meu negócio não está prosperando. Jesus, meu casamento não está dando certo. Jesus, isso daqui não está fluindo. Permita-me, ô perturbado, ô perturbada. Você me consultou antes? Então, viver o governo de Deus não é fazer para depois chorar aos pés do Senhor. É chorar primeiro aos pés do Senhor. Eu não estou falando isso para você, meu irmão, porque na minha vida é fácil, não. Deus sabe que eu sou uma pessoa inquieta e ansiosa. Aleluia! Tem hora, meu irmão, que Deus tem que fechar a porta e janela, porque se tiver uma janela aberta, eu passo por ela. Pá! Para querer fazer as coisas do meu jeito. Só que Deus tem uma maneira toda que especial para trabalhar com cada um de nós. E o que você precisa entender é que Deus quer trabalhar na tua vida. Permita. Começa a declarar aí do teu lugar: Senhor, não dá mais para ser quem eu tenho sido. Não dá mais para ser quem eu tenho sido. O que Naamã poderia fazer? Eu mergulhar nesse rio desconhecido e nem é tão qualificado assim. Eu, um general, alguém da minha estirpe. Meu irmão, tinha sentido Naamã crer naquilo? Não. Mas quem disse que ter fé faz sentido? Meu irmão, ter fé só faz sentido para a fé do sujeito. Meu irmão, a fé só faz sentido para quem está envolvido naquela trama. Porque para quem está fora, a fé não faz sentido. Mas viver o governo de Deus não é viver dentro de um planejamento estratégico. Não é viver dentro de uma tabela. Não é viver dentro de todo um programa contábil. Eu não estou invalidando os saberes, mas viver o governo de Deus é entender que 2 vezes 2 são 4 na matemática. Mas para Deus pode ser qualquer valor. Porque Deus é grande e opera maravilhas. Esses dias eu compartilhei um pequeno vídeo nas redes sociais e eu estava dizendo que lá na igreja nós estávamos vivendo uma situação, é um testemunho antigo, mas que me veio à memória. Não que a gente não tenha novos testemunhos, mas ele está claro aqui na minha lembrança. E nós estávamos debaixo de uma demanda financeira. E a igreja, meu irmão, porque a igreja vive mais aventura que só Jesus. Aleluia, mas aqui não é diferente, não. E a igreja estava, meu irmão, numa pindaíba que só Jeová na causa. E tinha uma conta em especial para ser paga. E hora dali, hora daqui, hora dali, hora daqui. Meu irmão, e o dinheiro não aparecia. E fazer o quê? Se jogar da ponte Rio-Niterói? Senhor, tu está no controle, a obra é tua. Tu vai dar um jeito aí, Senhor. Eu estou cheio de
temores por dentro, mas eu tenho que manter o equilíbrio. Eu tenho que manter o equilíbrio, porque eu creio na tua palavra. Estou dando aula de escola bíblica dominical um domingo lá na igreja, já tem um tempo isso. Estou lá dando aula, daqui a pouco, meu irmão, entra um cara que eu nunca vi, nem mais preto, nem mais branco. E eu não estou fazendo sensacionalismo, não. Pode ir lá na igreja que o pessoal vai te contar essa história. E entrou um cara na escola bíblica, meu irmão, que eu nunca tinha visto, nem mais preto, nem mais branco. E eu estou dando aula de escola bíblica dominical. E o pessoal que estuda aqui comigo sabe, meu irmão, que eu sou bem livre para dar aula. Glória a Deus. O pessoal ri, o pessoal chora, mas o couro come. Louvado seja Deus. E eu estou dando aula naquela minha espontaneidade, não muito diferente da aula, que aleluia, que eu dou no seminário. Claro que tem, aleluia, eu dou aula numa faculdade ali em Cascadura, e ali você tem que ser mais formal, né? A coordenadora pedagógica, pastor Carlos, só tem que ser mais sério. Aí lá eu tenho que, o pessoal é meio metido, louvado seja Deus, mas enfim, tem que se adaptar aos ambientes, né? E eu estou dando aula de escola bíblica, aí o cara sentou lá atrás, o cara começou a chorar. Irmãos, eu me envaideci um pouquinho. Porque eu pensei assim, gente, eu estou num poder, hein? Meu Deus! Eu estou num poder nessa aula. Jesus, o cara chegou, pegou a aula pela metade, não sabe nem do que a gente está falando, com profundidade, e o cara está chorando. Aí eu pensei comigo, Deus deve estar falando com ele. E eu vaidoso, Deus estava usando quem? Eu. Meu irmão, nunca é do jeito que você imagina. Quando eu terminei de dar aula, o sujeito me procurou, era um coroa. Ele me procurou e ele disse assim, o senhor é o pastor dessa igreja? E ele ainda meio choroso, ele falou assim, olha, há um tempo desses atrás, e a gente já vivenciou situações assim, umas 2, 3 vezes, estou até lembrando de outra, mas esquece a outra. Aí ele chegou, deixa para o seminário que eu conto. Aí ele chegou, o senhor é o pastor dessa igreja? Aí ele falou, sou. Aí eu falei assim, aí ele falou para mim assim, não, é porque eu tinha uma causa na justiça e eu tinha falado para Deus que o dia que essa causa na justiça saísse, eu ia entregar um valor para a igreja. E essa causa saiu. E eu pedi a Deus, irmãos, isso aqui é para quem acredita, meu irmão. Isso aqui é para quem acredita. E ele falou que ele orou para Deus mostrar para ele qual era a igreja. Naquele domingo, ele pegou o carro e saiu perambulando por aí. E ele parava na igreja porque Deus deu para ele um sonho de como era a frente da igreja. E ele começou a procurar, meu irmão, pode ir lá na igreja. Aleluia, me busca lá na rede. História é real. E ele começou a procurar igreja. Andou. Ele parou aonde? Na porta da nossa igreja. Quando ele parou de carro, que ele olhou para a frente da igreja, aleluia, ele lembrou do sonho. Quando ele entrou dentro do culto, dentro da escola, que eu pensei que ele estava chorando por mim, não. Ele estava chorando porque o ambiente era o ambiente do sonho. Ele falou qual era o valor que ele ia ofertar. Aí ele falou assim, vocês aceitam cheque? Para você ver como é que você é um pouco antigo. Aleluia! E ele falou assim, vocês aceitam cheque? Eu falei assim, sim, só não cruza esse cheque. Porque quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Meu irmão, era justamente o valor que a igreja precisava para honrar aquele compromisso. Eu estou falando isso para você, para te encher de fé. Porque viver no governo de Deus é entender que vão surgir as intempéries, mas Deus vai manifestar o seu amor sobre a sua vida. Levante as suas mãos e receba do que o céu está liberando. Tome posse dessa chave, tome posse dessa escritura, tome posse dessa indenização. Narabashuri lebarai. Olebassaramanaya. Eu preciso te contar outra experiência. Foi um ano retrasado. A gente tem uma base em Santíssimo, dentro de uma comunidade. Louvado seja Deus. E é um trabalho pequeno, um trabalho missionário. E naquele ano, não foi ano passado não, foi ano retrasado mesmo.
E eu estava lá dirigindo um culto que é hoje, dia de quinta-feira. Eu estava lá dirigindo o culto, porque de tempo em tempo eu vou lá dirigir um culto. Dia 30 mesmo eu vou estar lá. E é uma base, uma filial lá do nosso ministério. E eu estava dirigindo um culto, e o rapaz, que é um presbítero, que é dirigente de lá, ele falou para mim assim: pastor, esse mês a gente teve dificuldade para... Era até em dezembro. A gente teve dificuldade para levantar o valor do aluguel, e a gente está com dificuldade para levantar o valor do aluguel. E, meu irmão, tem gente que em dezembro some da igreja, né? Um bicho catuca o povo some da igreja. Louvado seja o Senhor. Irmão, eu estou dirigindo o culto lá, dirigindo o culto, dirigindo. E quando ele falou para mim isso, ele falou um dia antes, e eu estou conectado. Deus abre a porta, Deus abre a porta. E quem me conhece sabe que a gente crê em milagre. Deus abre a porta. Estava um obreiro, esse obreiro é de lá até hoje, o obreiro Edson, casado com uma diaconisa lá da igreja, a Núbia. Ele estava na porta da igreja. E como lá é uma comunidade, a gente tem hábito de, na frente da igreja, colocar uma mesa com um caderninho de oração, e o pessoal passa e coloca o nome. E a gente clama. E naquele dia veio um cara, é de praxe isso acontecer. Mas, meu irmão, eu estava dirigindo aquele culto debaixo de uma conexão, debaixo de uma conexão, mas preocupado. Senhor, a gente tem que fazer esse compromisso, piriri para pão duro. Quando chega um cara para colocar o nome do caderno de oração, eu estou vendo do púlpito o cara. Aí eu pensei assim comigo: poxa, Senhor, por que ao invés desse cara vir aqui, irmãos, assim mesmo, diante de Deus? Poxa, Senhor, por que esse cara, ao invés de vir aqui só colocar nome, Senhor, por que tu não envia alguém para entregar uma oferta para a gente pagar esse aluguel? Meu irmão, a gente precisava de R$500. A gente precisava de R$500 naquele dia. Irmãos, aí culto rolou, Deus bradou, fumegou, terminou o culto. O obreiro Edson chegou para mim e disse assim: pastor, aquele senhor que veio aqui, ele pediu para fazer uma oração específica por ele. Aí eu, por quê? Se ele é melhor do que todo mundo? Meu irmão, você é mal de psicólogo, eu sou indagador. É porque ele é melhor do que todo mundo? Ele está aqui, a gente vai orar por todo mundo. Não, pastor, porque ele falou, e o cara não era crente, ele falou que ele não é crente, mas ele tem hábito, só para pegar um envelope para simbolizar, ele não é crente, mas ele tem hábito de dizimar. E ele passou aqui na porta dessa igreja, e ele falou que alguma coisa tocou no coração dele para entregar o dízimo aqui. Pastor, está aqui o envelope. Edson, quanto que tem aí? R$500. Deus é grande e Ele opera maravilhas. Acredite no mover do Senhor, para a gente agora amarrar tudo que a gente veio costurando. Quando o Isaac, ele desentulhou aqueles poços, os filisteus se apropriaram daqueles poços, mas Isaac entendia que a bênção não estava na terra, ainda que aquela terra tenha sido do seu pai no passado. Ele entendia que a bênção estava sobre a vida dele. E para evitar aquela contenda, o que Isaac faz? Ele deixa para lá aquele poço e segue viagem. E ele chega num determinado lugar e ele decide cavar aquele poço, mais um poço. E quando ele cava aquele poço, o volume de água que vem é superior aos poços que ele havia desentulhado e aos poços que ele havia cavado. Quando ele vê aquele volume de água, ele diz: Reobote, essa é a terra da nossa expansão. Esse é o tempo do nosso crescimento. Então, como o salmista Davi, no versículo 13, disse: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Eu quero te fazer entender que você faz parte dessa geração. Eu dei exemplo de Davi,
Eu dei exemplo de Jesus e eu quero hoje te desafiar a orar comigo. Porque a gente vai fazer um ato profético de liberação. Para que de verdade você experimente em áreas específicas da sua vida do governo do Senhor. Como é que está o seu casamento? Como está a sua saúde? Como está o seu relacionamento com os seus filhos? Como está a sua vida na igreja? Seus sonhos, seus anseios. O diabo se levantou e ele marcou você? O diabo se levantou e ele amarrou a tua vida? Porque existem pessoas que elas estão atadas, amarradas. Porque na hora do desespero, elas querem descer o Egito. E isso configura desobediência. Na hora do desespero, elas querem falar demais. Não, na hora da adversidade, você precisa clamar ao Deus Todo-Poderoso. Se coloca de pé. Faz um som aqui profético. Eu quero que você feche os seus olhos. Se você... Eu posso pedir às pessoas para vir aqui na frente, se as pessoas quiserem. Feche os seus olhos por um minuto. Eu quero orar por causas impossíveis. Eu quero clamar por causas impossíveis. Eu quero clamar pela tua vida, mas é por essa área que de verdade fugiu do seu controle. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Causas impossíveis. Narabashuri lebarás. Causa impossível é tudo aquilo que não depende de você. Só Deus pode mudar o cenário. Teve um período na vida de Davi, segundo de Samuel, capítulo 21, fala que uma seca veio sobre a terra. Nos dias de Elias, ficaram sem chover 3 anos e meio. Nos dias do profeta Joel, o Senhor permitiu que a locusta, a lagarta, o pulgão, o gafanhoto destruísse, arruinasse o produto da terra. Nos dias de Elias, o povo precisava abrir mão da idolatria. Nos dias de Joel, desde o altar até o povo no seu todo, eles precisavam se converter de verdade. Eles precisavam se humilhar. E eles precisavam clamar pela santidade. Para que Deus liberasse a chuva serôdia que rega a terra e prepara a terra para o plantio e continua chovendo até germinar. Chuva temporã. E a chuva serôdia para que os frutos permanecessem viçosos até a colheita. Feche os seus olhos e comece a orar. Nos dias de Davi também veio uma seca. Pastor, por que você está falando de chuva? Porque chuva fala de provisão. Provisão. E alguém que tem uma causa impossível, ele quer que Deus provê. Diante da sequidão daquela terra, Davi foi orar.
E quando Davi foi orar, Deus falou para ele: Saul quebrou o pacto que Josué havia feito com os gibeonitas. E você sabe que todo pacto, todo acordo tem um compromisso entre ambas as partes. Josué vinha cumpriu a parte dele, os hebreus estavam cumprindo a parte deles e os gibeonitas também. Mas Saul, tomado por um zelo, desprovido de juízo, desprovido de direção, porque Saul não entendia o que era viver debaixo do governo de Deus. Então ele fazia o que ele julgava ser certo. E ele matou muitos gibeonitas. E o juízo de Deus veio sobre aquela terra. Mas Davi era um homem conectado com o céu. E é isso que eu quero te sugerir para que você seja. Conectado com o céu. Para captar, para ouvir, para perceber, para discernir o que você tem que fazer. Se você tem que colocar alguma coisa no altar, se você tem que trazer algum voto no altar, você vai trazer. Porque você está debaixo de um governo. E você, quando vota, cumpre. Porque você sabe que Deus vai cumprir a parte dele. E quando Davi ora, Deus fala: esse mal tem que ser removido. E quando Davi procura os gibeonitas disseram: eu não quero morte por morte, ou seja, eu não quero matar o mesmo número de pessoas. Não. Eu também não quero ouro e não quero prata de vocês, Davi. Porque os gibeonitas haviam aprendido o que é se submeter ao governo do Senhor. E eles disseram para Davi: eu quero que se cumpra a palavra. E a palavra, segundo a lei, me dá legalidade para pedir 7 homens dos descendentes de Saul, para que sejam enforcados, para que a dívida seja perdoada e, consequentemente, o Deus de vocês os abençoe. E Davi liberou os 7 homens. O único homem que Davi decidiu poupar foi Mefibosete. Porque Davi lembrou do pacto que ele havia feito com o Jonathan. Você está aqui na frente, não é apenas para eu orar por você. É para você renovar o seu pacto com Javé. Seu pacto de fé, seu pacto de obediência, seu pacto de aliança com a igreja. De repente você é um mero frequentador de igreja. Não, você tem que renovar. Ou melhor, você tem que fazer um pacto. Eu vou entregar minha vida para o Senhor. Eu vou me abrir para não mais viver em cima do muro. Eu quero fazer parte desse ministério. Eu quero frutificar nessa casa sacerdotal. Porque eu não estou aqui, meu irmão, para liberar mandinga e para você crer que num passe de mágicas você vai receber vitória. Não. Nós estamos diante de um Deus de princípios. E o Deus de princípios é um Deus de pacto. Davi fechou a brecha. E qual é a brecha que você precisa fechar hoje? Liberar o dízimo, liberar a primícia, liberar a oferta, liberar o perdão, sair da prostituição, parar de ficar mentindo, sair da agiotagem. Narabilebarácia. O que você precisa fazer para essa brecha ser removida? Porque depois que Davi entrega os homens para serem mortos, um dos últimos versículos diz: e Deus removeu a sentença de sobre aquela terra.
e voltou a chover. Vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Que levará shuri levarás. Como narabashuri levarás. Nemiarayas. Elele choyoyararai elemanai. Onemanai ala serebele karamanchoyo levarai. Onemanarabla sorebekele banchuya lai. Elevarararararara seremanai, faz chover. Faz chover, Senhor. Toma esse homem. Toma essa mulher. Anjo do Senhor, toca. Desde a cabeça até a planta dos pés. Estas vidas chegaram aqui com um traje. E o traje que eles vieram aqui, Senhor, é a veste da vergonha. É a veste do luto. É a veste da tristeza. Tem um opróbrio aí, varão. É uma vergonha. Porque ele tem experimentado de fracasso. As portas ainda não se abriram. E olha como alguns estão a olhar e a menear a cabeça. Ele vai morrer e não vai ver esse dinheiro chegar. Deus que intervém na história. Esse povo aqui decidiu não descer o Egito. Eles decidiram ao longo de 7 semanas se submeter ao governo do Senhor, ao senhorio do Senhor. E eu creio que essa veste de desamparo tu tá removendo. Ora comigo, moço. Ora comigo, mulher. Clame. Clame. Chame a atenção do céu. Fale em línguas espirituais. A nuvem de Deus está sobre nossas cabeças. E nessa hora, como o profeta Elias disse: vai para casa, rei, comer e beber, porque eu ouço ruído de chuva. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, libera os tesouros, libera as escrituras, libera as chaves, libera as curas, libera as cirurgias. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tu já mudou a atmosfera desse ambiente. E eu creio que ainda que eu não esteja impondo a mão sobre cada um, o Senhor está a fazer. Troca o fígado. Muda, dá artérias novas. Narabashuri levaraio. Toca nesse câncer de pele e faz sumir esses caroços. Espírito do Senhor, Naamã creu. A viúva de Sarepta creu.
diferente dos habitantes de Nazaré. Espírito de morte, espírito de falência, espírito que traz separação, saia destas vidas, saia dessa casa, e que hoje o que era impossível está se tornando possível, porque a minha fé, alinhada com a fé dessa igreja, destravou. Narabashurilebarácia. E eu creio que as águas estão jorrando. E à medida que estas vidas bebem dessa água, o Senhor sela a vitória. Senhor, em nome de Jesus, advoga a causa da tua igreja. E eu quero receber notícias dos testemunhos que estão brotando hoje, porque e-mails vão chegar, porque esse é o tempo do Rehobote, da expansão, da provisão e do manifestar da glória do Senhor. Diga comigo na autoridade que há no nome de Jesus. Eu concordo com essa oração que foi feita. E eu tomo posse desse milagre que os céus reservou para minha vida no dia que se chama hoje. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Volte para o seu lugar, crendo no seu milagre. Meu pastor,